Tudo bem, pessoal? Aqui estamos novamente. Mais uma vez, trazendo a nossa pequena conversa de 15, no máximo 20 minutos, a respeito de um ponto importante, de uma informação histórica, mas ao mesmo tempo que seja trazida até nós, aos nossos dias, e possamos aproveitar o conhecimento e o exemplo. Nós vamos falar hoje de Pedro, porque no dia 29 de junho, nós brasileiros temos uma alegria de comemorar as festas de São Pedro, com alegria, com muita especiaria, comendo, bebendo, fantasiados, quadrilha. Mas quem é Pedro ou São Pedro que está por trás de todas essas homenagens tão naturais, tão festivas dos brasileiros? Simão Bar Jonas. Nós vamos ver a descrição que nos é feita no livro Aveluz, pelo espírito Shaolin. Ele descreve Simão Bar Jonas. Simão Pedro, filho de Jonas. O Bar significa filho, não é? Ou a origem, não apenas filho, mas a origem. Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Muito bem. Ele era natural de Betsaida, conhecedor profundo do sistema de trabalho mais antigo do mundo, que é a pesca. Ele era um homem simples, bondoso, porém, quando irritado, enérgico e por vezes até violento. Passado alguns minutos da sua manifestação de violência, ele se arrependia da reação e chegava até as lágrimas. Ele chorava por ter ficado tão bravo. Os seus sentimentos variavam igual a onda do mar. Tinha muitas amizades por toda a redondeza. Com aquele comportamento assim, com esse sentimento. Qualquer coisa que ele não gostava, ele ficava bravo. Daí um pouquinho era uma criança que chorava arrependido e era amigo de todo mundo, né? Ele tinha verdadeiramente muitas amizades e o seu irmão André o assessorava na pesca e era quem contemporizava em algumas discussões, era aquele que dava uma aliviada, uma suavizada nas atitudes momentâneas de Pedro, né? Ele fechava o senho, ou como nós brasileiros costumamos dizer, fechava a cara, né? Por mera brincadeira. Por mera brincadeira, ele fechava a cara. Mas também sorria por um simples olhar, né? Então, essa era a descrição de Pedro na época. Alguns, Simão Pedro, ou Cefas, como queiram chamá-lo, ele mudou-se para Betsaida, de Betsaida para Cafarnaum, passando de um lado do lago de Janeiro da Galileia para o outro lado, né? E ele continuava com sua profissão pescando sempre. Ele era grandalhão, ele era forte. Ele desconhecia dificuldades dele e de outras pessoas. E ele estava sempre pronto a resolver essas dificuldades. E com muito interesse de ajudar e de servir. Ele sabia que as águas do lago têm seus segredos. E ele conhecia os seus segredos como ninguém, né? Amava e respeitava as leis da natureza. E ali, como um grande admirador de João o Batista, que nós falamos na semana passada sobre ele não perdia as pregações de João Batista na beira do Rio Jordão. E no deserto mais próximo do famoso rio, ele, quando podia, ia atrás para ouvir
João o Batista. Vejam como a história vai se alinhavando. E vejam como a gente desconhece esses detalhes tão ricos, tão profundos e importantes. A construção da nossa condição evolutiva por Deus, por Jesus, por aqueles que nos guiam, nos ajudam a planejar a nossa evolução. E aí, quando ele toma conhecimento da passagem por ali do novo Messias, que ele insistiu, que o irmão dele insistiu para ele conhecer, ele no início não queria muito não, sabe por quê? Ele era muito fiel, muito leal. E ele estava tão ligado a João Batista, ligado assim, ele não era amigo não, ele ia e ouvia. E ele gostava tanto de ouvir João Batista, que ele não se interessou muito de início por Jesus. Aquele novo Messias. Não, eu não vou mudar não, eu quero o que eu já conheço. Mas o irmão dele o convidou, insistiu. O irmão dele conseguia tirar dele aquela postura bem humana, às vezes, né? Daquelas reações de querer, de não querer, de ser e não ser, de brigar, de sorrir, coisas de cada um de nós. Então, teve um dia que ele se permitiu ir ver o Messias. E nesse encontro, nessa troca de olhares, Jesus também não perdeu tempo e disse para ele: vem, segue-me. E ele, encantado, fascinado, emocionado, sem palavras, pela presença luminosa de Jesus diante dele, convidando-o para segui-lo, ele simplesmente, quase que automatizado, mas não automatizado maquinalmente, automatizado pelo envolvimento energético da presença luminosa de Jesus, o seu olhar doce e sereno, o seu cabelo que esvoaçava pela força da brisa do vento, ele ficou magnetizado. Vem, segue. E ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus e ele se transformou numa figura tão importante que no Novo Testamento o seu nome aparece 184 vezes. E em toda a descrição do Evangelho, quando se fala nos discípulos, o seu nome é o primeiro. Pedro e João, Pedro, Filipe e João, e vai por aí afora. Ele se tornou o porta-voz dos seus companheiros diante de Jesus. Era ele quem levava até Jesus as considerações dos companheiros, né? E é muito interessante que ele, tudo que o Evangelho traz sobre ele, nós sabemos, e existem alguns episódios que eu não vou poder contar, porque se eu contar o tempo vai passar, e vocês vão ficar bravos que eu estou passando do tempo que eu preciso e devo. Mas existem alguns episódios no Evangelho que a gente vai só assim passar. Lembrem-se aquela tentativa dele de caminhar sobre as águas. Eu fico imaginando aquele homem forte, aquele brutamontes, querendo caminhar sobre as águas e afundando. Olha que coisa mais engraçada, né? E aí ele pergunta a Jesus, olha a pergunta simples, quase de uma criança. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes?
Como quem diz, 7 vezes tá bom? E Jesus carinhosamente, não, Pedro. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu imagino a reação, a cara de Pedro quando Jesus falou 70 vezes 7, né? Então, naquele momento em que Jesus foi preso, a reação dele, instintiva, lança a mão da espada e corta a orelha do soldado Malco, né? E Jesus, cheio de amor, abaixa-se, pega a orelha, recoloca vibratoriamente, amorosamente, usando os recursos científicos da natureza, ele faz com que aquela orelha seja justaposta novamente ao rosto. E ele chama a atenção de Pedro, mas chama de uma maneira amorosa, né? Pedro, Pedro, embainha a tua espada. Parece que está falando para a gente, não é? Parece que Pedro, eu não sei, vocês sabem que eu acho que eu tenho algumas atitudes piores do que as de Pedro, mas algumas coisas semelhantes a essas coisas que ele fazia, né? Aí vem aquele momento em que Jesus falou, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Que isso, Senhor? De jeito nenhum, eu não vou lhe negar. Mas, bonitinho, o galo cantou a primeira vez, alguém perguntou, você não é da equipe dele? Não, eu não sou. E por 3 vezes, Pedro negou a sua lealdade a Jesus. Mas Pedro é tão fantástico, que no mesmo momento em que ele teve a covardia de negar ser membro da equipe de Jesus, ele teve a coragem, que não é para qualquer um, de assumir, eu fiz isso mesmo, eu neguei mesmo. Mas ele falava com as pessoas, ele dava o exemplo dele. Eu neguei o mestre 3 vezes. Não é todo mundo que faz isso, não. Na maioria das vezes a gente esconde os xistes que nós cometemos. É muito engraçado, né? Depois, ele tem uma outra passagem, não é? Quando, depois da negação, ele vai para a casa do caminho, ele funda na estrada de Jope, que ia para o porto de Jope, ele funda uma casa, a casa do caminho. E ali, ele, por alguns momentos, ele é obrigado a receber Paulo. Quando eu falo obrigado, pela ordem interior. Inicialmente ele está de cara fechada. Inicialmente ele está com aquela reserva com Paulo. E quando ele percebe que os seus companheiros não querem que Paulo fique ali, Paulo humildemente foi até ele pedir uma pousada, porque Paulo estava sofrendo perseguição por todo lado. E quando os companheiros começam a dizer, não, ele traiu o mestre, ele mandou matar tanta gente, ele mandou matar Estevão, Pedro se dirige aos seus e mostra que Jesus não faria isso. E mais, ele assume a liderança, ele assume a autoridade e diz, ele vai ficar e vai nos ajudar. Eu estou acreditando nele e ele vai ter a chance de mostrar que está falando a verdade. Vejam que isso é algo assim de uma extrema beleza, de uma extrema grandeza, né? Quando ele defende Paulo diante de seus companheiros. E aí, há aquele momento também em que ele, ao passar pela porta da cidade, ele encontra um coxo. Essa passagem todo mundo também conhece. E ele, se dirigindo àquele coxo, ele é tomado de força, ele é tomado de coragem. E ele diz para aquele coxo, eu não tenho ouro e não tenho prata
que você está pedindo. Mas o que eu tenho, eu vou lhe dar. Eu lhe dou. Levanta e anda. Quase que no susto da força magnética daquele comando, aquele que até então era coxo, se levanta e anda, né? E nós vamos ver também aquela passagem já bem lá na frente, mas eu preciso ir e vir. Vocês vão tendo paciência comigo, é para eu não esquecer. Aquele momento bonito, quando ele é levado a fugir de Roma, junto com muitos que fugiam, muitos cristãos que fugiam, e os seus companheiros da época o convenceram a fugir. E ele não queria, acabou aceitando. E quando ele vai, estrada fora, a estrada cheia daqueles que fugiam, ele estava apoiado, conduzido por um jovem que tinha sido escalado para ser o companheiro dele. Ele vê que Jesus vem pela estrada, luminoso. Mas Jesus já foi crucificado e ele vem ali. E Jesus vem em direção a ele. E Pedro pensa, então eu estou certo em fugir. Afinal de contas, Jesus vem em minha direção. E ele se prepara para o abraço. Ele se prepara para receber os elogios de Jesus. Mas Jesus passa direto por ele. E ele leva um susto. E do susto ele vai atrás do mestre. Mestre, covardes. Onde? Covardes, Domine. Onde vai, Senhor? E Jesus se volta para ele e diz, eu vou ao encontro daqueles que estão sofrendo. Eu vou ao encontro daqueles que serão sacrificados em meu nome, por meu nome. Eu vou aliviá-los e consolá-los neste momento de dor. E quando Pedro ouve isso, ele dá meia volta na estrada e volta. E ele volta, vamos dizer assim, para o próprio sacrifício, que é a partir daí que ele também é sacrificado. Eu só trouxe alguns episódios, porque se eu for dizer tudo o que meu coração, nesse momento de emoção e entusiasmo, eu ia tomar um tempão nosso. Então eu coloquei assim um ou outro, algumas situações que caracterizam o Pedro homem, o Pedro instinto, o Pedro brutamontes e ao mesmo tempo o Pedro discípulo, o Pedro cordeiro, o Pedro amor, o Pedro lealdade, o Pedro obediência, o Pedro convicção, fé. Quem dera nós outros médiuns, quem dera nós outros líderes religiosos, se tivéssemos todas essas qualidades: lealdade, obediência, convicção, uma fé profunda, disciplina, coragem, humildade, solidariedade, honrar o bom senso. Quem dera nós pudéssemos ter essas qualidades. Mas a gente vê ali a criatura que evolui. De um lado, as reações naturais, instintivas quase. Mas na caminhada evolutiva, ele imediatamente voltando e mudando o comportamento. Ao mesmo tempo, a docilidade. Como é importante esta palavra. A docilidade ao comando de Jesus. Nós, médiuns, muitas vezes nos perdemos porque nós não sabemos obedecer. Nós não somos dóceis. Essa docilidade
há de ser conquistada por cada um de nós. Eu vou terminando. Aí, nesse ir e vir de Pedro, há um momento em que nessa volta dele do Covades, ele também é preso. E aí, vejam só, ele é sacrificado no mesmo dia do que Paulo, o apóstolo. Só que Paulo, pelo fato de ele ser cidadão romano e ter, na concepção dos romanos, desrespeitado as leis, ele foi sacrificado fora dos muros de Roma, do lado de fora da cidade de Roma, como se ele não merecesse, pelo que ele fez, por amar, ser sacrificado na cidade de Roma. Então ele é decapitado fora da cidade de Roma, fora dos muros. E Pedro, no mesmo dia, e alguém, talvez o carrasco, querendo provocar nele um prazer de vingança, tá vendo? O seu amigo. Então, você vai ser sacrificado no mesmo dia dele. E ele diz: eu não mereço. Eu não mereço ter a mesma morte que o meu mestre teve, de ser crucificado com a cabeça para cima. Eu não mereço ter a morte do meu amigo Paulo, que foi levado a um processo de violência. E o soldado rindo, debochado: ah, você não merece ter a mesma morte do seu mestrezinho? Não tem importância. E eles viram a cruz. E Pedro é sacrificado de cabeça para baixo. Isto no dia 29 de junho. 29 de junho. Por isso, as homenagens que lhe são prestadas no dia 29 de junho. É isso. Fechamos o mês falando de Antônio, João e Pedro. Eu, depois que conheci as histórias, nunca mais eu fui a mesma ao passar por essas datas. Eu já não me preocupo em homenagear a criatura. Eu preocupo em absorver os seus exemplos e tentar trazer, pelo meu esforço, pela minha convicção, um pouquinho disso para o meu comportamento. Muito obrigada, muita paz. Não esquece do like, Tinin.